Os 3 erros que estão te deixando pobre. Atenção! Isso vai mudar a sua vida. Isso não é exagero. É matemática. É comportamento. É decisão. E principalmente educação financeira real. Não aquela conversa bonita que você vê espalhada pela internet, mas o tipo de ensinamento que grandes nomes como Warren Buffett, Elon Musk e o tio Jobs da maçã aplicam há décadas e que cria resultados visíveis. E para você entender isso, eu quero começar com um número simples. Pesquisas de uma universidade da Inglaterra mostrou que 80% das pessoas tomam decisões financeiras baseadas em emoção e não em lógica. Isso significa que, para cada 10 pessoas que assistem a este vídeo, apenas 2 conseguem usar dinheiro de forma estratégica. E é exatamente por isso que a maioria nunca sai do mesmo lugar. Agora, respira fundo, porque eu vou te mostrar algo que talvez ninguém nunca te explicou assim. Imagina que você gaste R$ 5 por dia com pequenas coisas. Um café, um doce, um delivery ou qualquer gasto automático. Isso dá R$ 150 por mês, R$ 1.800 por ano. Agora pega esse mesmo dinheiro e coloca em um investimento simples. Apenas um Tesouro Selic a 8% ao ano. Em 15 anos você teria mais de R$ 43 mil. E isso só com R$ 5 por dia. Isso prova que a falta de riqueza não começa no valor que você ganha. Começa no valor que você deixa ir embora sem perceber. Se R$ 5 faz isso, quem dirá R$ 50? Mas calma. Ai, parceiro, dá tempo de mudar isso. Como Elon Musk fala, disciplina é multiplicadora e não limitadora. E ele está certo, porque disciplina não tira a sua liberdade. Ela cria a sua liberdade financeira futura. E você só vai sentir isso quando entender o que eu vou te explicar agora. As pessoas ricas seguem 3 fundamentos que são praticamente universais. Isso aparece em livros, em estudos de Harvard e até em biografias de pessoas de mercados totalmente diferentes. E agora você vai entender exatamente o porquê. Primeiro fundamento: dinheiro não é emocional. Dinheiro é matemático. Segundo fundamento: dinheiro cresce com tempo, não com sorte. Terceiro fundamento: riqueza depende mais de comportamento do que de salário. Eu sei que isso soa simples, mas simples não significa fraco. Simples significa poderoso. Tanto que Jeff Bezos já disse que pessoas inteligentes focam no básico, porque o básico nunca muda. E quando você domina o básico, você cria resultados extraordinários. Agora eu quero te mostrar mais uma coisa importante. Segundo dados do Bank of America, mais de 60% das famílias que hoje são consideradas financeiramente estáveis começaram com renda abaixo da média. A diferença não foi o salário inicial, foi a forma como elas aprenderam a multiplicar o próprio dinheiro ao longo dos anos. E é isso que eu quero que você comece a enxergar, porque talvez hoje você esteja cansado, talvez você esteja frustrado, talvez você já tentou de tudo e sente que nada funciona. Mas o problema nunca foi você. O problema foi a falta de um método claro. E esse método existe. Ele é lógico, ele é replicável, ele é real. E você vai entender isso ao longo desse vídeo. Agora faz um exercício comigo. Imagina que você encontre uma forma de gerar apenas R$ 300 a mais por mês. Um valor pequeno, algo totalmente possível com marketing digital, venda simples, tráfego ou até microtarefas online. Mantendo esse valor por 12 meses, você teria R$ 3.600. Agora coloca isso em um investimento acumulando juros por 10 anos. Você ultrapassa R$ 20 mil, tudo com apenas R$ 300 extra por mês. Isso é ciência financeira. Isso é matemática. Isso funciona para qualquer pessoa que decidir aplicar. E é por isso que o tio Jobs da maçã dizia que a diferença entre os que vencem e os que desistem é pura persistência. Persistir não é teimosia. Persistir é estratégia. Persistir é método. Persistir é repetir um comportamento que comprovadamente gera resultado. Agora que você já entendeu a base da mudança financeira, precisamos aprofundar. E eu quero que você preste atenção nisso como se fosse a primeira aula da sua nova vida. Porque a partir daqui, tudo começa a fazer sentido. Vamos direto ao ponto. As pessoas que realmente constroem riqueza têm um padrão em comum. Elon Musk fala disso. Até o tio Jobs da maçã falava disso. Todos eles, mesmo com visões diferentes, concordam em uma coisa simples. A vida financeira de alguém muda quando essa pessoa para de reagir e passa a construir. E eu quero te mostrar exatamente isso agora. Segundo a Harvard Business, pessoas que controlam suas decisões financeiras, com intenção clara, aumentam suas chances de crescimento em mais de 40%. Não é porque ganham mais, é porque desperdiçam menos. E desperdiçar dinheiro hoje é mais fácil do que nunca. Você entra no aplicativo e compra algo sem pensar. Você vê alguém mostrando a vida perfeita e sente que precisa acompanhar.
Você paga juros sem perceber, você financia coisas que não precisa, e tudo parece normal, até o dia em que você percebe que está trabalhando para pagar decisões que tomou por impulso. E é aqui que você precisa se diferenciar. Um dos maiores investidores da história, Charlie Munger, dizia que sucesso financeiro não é sobre fazer coisas brilhantes, é sobre evitar decisões estúpidas. E para evitar essas decisões, você precisa de clareza. Essa clareza é o que separa quem avança de quem estagna. Então deixa eu te entregar algo importante. Pegue esse cálculo mental. Se você economize apenas R$ 10 por dia, apenas 10, ao final de um ano você tem R$ 3.650. Se você investe esses mesmos R$ 3.650, com retorno de 1% ao mês, em 10 anos vira mais de 50 mil. Com 20 anos, se torna mais de 130 mil. Isso sem aumentar o valor investido. Sem esforço absurdo. Apenas usando a disciplina. Agora imagina se você aumenta sua renda e aporta mais. Os números só crescem. E sabe o que mais chama atenção? Esse tipo de cálculo é a base usada por consultores financeiros americanos há décadas. Nada novo, nada mágico, só matemática e constância. Mas a maioria não aplica por um motivo simples. Não acreditam que pequenas ações importam. Só que importam. E importam muito. O tio Jobs da maçã dizia que grandes coisas são construídas somando pequenos tijolos todos os dias. E na vida financeira, é igual. Um bom hábito, hoje, vale mais do que uma grande ideia amanhã. Agora vamos entrar em um ponto mais profundo. Existe uma lei chamada Lei dos Acumuladores, muito citada por economistas canadenses. Ela diz: o dinheiro sempre se move para quem sabe usá-lo. Isso significa que quando você domina conhecimento e comportamento, o dinheiro começa a fluir naturalmente para você. Não é energia. Não é universo. É lógica. E para aplicar essa lógica, você precisa de uma segunda etapa do processo. Criar o seu sistema pessoal de riqueza. Um sistema não é um plano de um dia. Não é uma decisão emocional. É um conjunto de hábitos, comportamentos e estratégias que você repete até virar automático. Seu sistema precisa ter no mínimo 3 pilares. Primeiro pilar, entrada do valor. Quanto mais habilidades você desenvolve, mais seu valor de mercado sobe. E quem diz isso, não sou eu. O World Economic Forum divulgou que as pessoas que desenvolvem habilidades digitais, de comunicação e de análise aumentam a renda em até 60% nos próximos 5 anos. Segundo pilar, multiplicação do dinheiro. Você precisa colocar o dinheiro para trabalhar, seja com renda extra, seja com investimentos básicos, seja com criação de ativos digitais. Terceiro pilar, proteção emocional e financeira. Quem perde dinheiro na maioria das vezes, não perde por burrice, perde por emoção. A impulsividade é o maior ladrão da sua renda. Jordan Peterson diz que a emoção mal administrada destrói futuros que poderiam ser brilhantes. E quando se trata de dinheiro, isso é 100% verdade. Então, respira fundo, porque você está no meio da sua evolução. Agora vem a parte que vai mudar a sua vida. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna disse isso. E quando falamos de finanças, essa frase define exatamente quando você finalmente entende que liberdade não é um sonho, é um processo, é um método. E toda pessoa que segue o método, vence. Meu chapa, eu quero que você imagine uma coisa agora. Imagine que tudo que você aprendeu até aqui não foi teoria, foi um mapa. E esse mapa, se você seguir, te leva exatamente para onde poucas pessoas chegam: estabilidade, clareza, renda e, principalmente, controle. Porque a verdade é simples. As pessoas que vencem financeiramente não são as mais inteligentes, são as mais consistentes. E isso não é opinião minha. A London School of Economics mostrou que consistência financeira aumenta em até 74% a chance de crescimento patrimonial, enquanto impulsividade reduz essas chances pela metade. Ou seja, quem segue o plano, prospera. E esse plano começa exatamente com os 3 passos: organização, persistência e força de vontade. Tudo isso forma um ciclo. Um ciclo que, quando bem executado, transforma qualquer pessoa comum em alguém capaz de gerar oportunidades. Porque dinheiro não aparece do nada. Ele responde ao comportamento. E aqui vai algo que a maioria nunca ouviu. O sucesso financeiro não é um evento, é um padrão. E padrões podem ser replicados. A Universidade de Stanford analisou 5.000 pessoas ao longo de 10 anos. Assim concluiu que quem aplica pequenos hábitos financeiros diários constrói, em média, 3 vezes mais patrimônio do que quem vive de ciclos de motivação curta. Isso significa que você não precisa ser gênio, precisa ser disciplinado, precisa ter método. E agora, você tem.
mas eu quero te deixar ainda mais alinhado com a realidade. Você não precisa esperar anos para sentir mudança. Estudos mostram que em 45 dias aplicando um novo sistema financeiro, já geram sensação de progresso real no cérebro, aumentando dopamina e foco. Isso não é espiritual, não é motivacional barato, é neurociência. E por isso eu tô te dizendo, com toda firmeza, se você aplicar o que aprendeu aqui, você vai ver mudança, você vai sentir mudança, e você vai colher mudança. Por que funciona assim? Primeiro você limpa sua mente, depois limpa suas finanças, depois aumenta sua renda, depois multiplica, depois recomeça. Só que mais forte. E esse movimento se repete até que sua vida financeira fique sólida, até que você comece a colher o que plantou, até que você olhe para trás e perceba que todo esse esforço valeu a pena. A verdade é que você não veio aqui por entretenimento, você veio por transformação. Você quer aprender, você quer crescer. E eu vou finalizar te dizendo algo que talvez ninguém tenha falado com essa clareza. Você não está longe da vida que deseja. Você está longe apenas dos hábitos que constroem essa vida. Mas isso muda quando você muda. Se esse vídeo abriu sua mente, deixa seu like. Se inscreve no canal porque isso aqui é só o começo. A próxima aula vai elevar ainda mais seu nível de entendimento financeiro. E se você continuar aqui, você vai aprender coisas que ninguém te ensinou. A sua jornada financeira começou. Agora, vamos caminhar juntos.